Vamos dar início então, abrindo as nossas Bíblias, lá em Provérbios, capítulo de número 2. Eu quero ler com você do versículo de número 1 até o versículo 10. Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Nós estamos dando continuidade à nossa série sobre o livro Peregrino, né? E hoje nós estudaremos os capítulos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria e de sua boca vem conhecimento e entendimento. Verso 7. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial, e saberá o bom caminho a seguir, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento o encherá de alegria. Aqui nós temos um provérbio de Salomão que tem como tema central, né, que tem como temática principal a sabedoria e a busca pelo conhecimento. Basicamente, dentro do que nós estamos estudando, né, dentro do que nós temos aprendido, né, com o John Bunyan aqui no livro O Peregrino, algo que nos chamou a atenção desde a primeira exposição é o que nós estudamos e averiguamos através de duas teses, uma dissertação de mestrado, que falavam sobre a teoria geral do imaginário, né? E dentro desse contexto, nós vimos desde então o quanto é importante e o quanto essa busca pelo conhecimento, que vai de encontro à cultura ocidental moderna, né, que é muitas vezes deixar o jovem e o cidadão meio no modo avião, né? Eu até dei o exemplo do celular, né? Que a gente pega o celular e fica ali rolando o feed, você não pensa nada, você não cria nada, você está ali como uma múmia, né? Só passando, e ali estão tomando o seu tempo e cauterizando o seu entendimento e a sua sabedoria. Se nós pegarmos, por exemplo, de acordo com Aristóteles, né, no livro Metafísica dele, ele fala uma frase muito simples, mas que serve como base para todo esse contexto nosso. Ele diz assim: todo homem deseja saber. É algo natural, a filosofia estuda isso, é intrínseco do homem, esse desejo de buscar pela sabedoria. Assim como nós acabamos de ler, como Salomão diz, olha, busque a sabedoria como um tesouro. Todos nós nascemos com esse ímpeto de curiosidade, sim ou não, né? Quando criança, perguntando, né? Por que isso? Por que aquilo, né? Por que não pode pôr o dedo na tomada? Por que não pode? Aí você vai lá e põe o dedo na tomada, né? Até aprender que ali tem o choque, você não vai colocar mais. Todo o homem, desde criança, nasce com esse ímpeto, né? Entretanto, a pergunta central, né, aqui dentro desse contexto e dessa frase de Aristóteles é: como o homem é capaz de saber? Como, se todo homem, né, nasce com esse ímpeto de procurar conhecimento, como ele é capaz então de obter esse conhecimento? De acordo com Chesterton, né, um dos padres mais respeitados pela teologia protestante, ele diz que é preciso educar, oferecendo a possibilidade de formação de juízo de valor, que realmente difere totalmente da nossa cultura. Não se educa dando essa possibilidade de juízo de valor, né? Haja vista, por exemplo, alguns conceitos. Teoria da evolução.
O que o professor na escola faz com a teoria da evolução? Engole isso aqui. Você tem que saber Darwin. Vai cair Darwin no seu vestibular. Você tem que aprender a teoria mas é teoria, mas você tem que saber ela como se fosse uma lei. Está errado isso, né? Chesterton fala que é preciso dar conhecimento, mas oferecendo juízo de valor. E isso serve tanto lá dentro da educação, né, para quem ensina e usa Paulo Freire como o senhor de tudo, né, e não deixa ninguém questionar nada, né? Eu estou dizendo isso não apenas para o ensino básico e fundamental. Dentro da academia, levanta sua mão contra alguns desses conhecimentos. Se posicione como criacionista, para você ver o que vai acontecer. Eu digo isso por conhecimento de causa, né? Se posicione como criacionista para você ver o que vai acontecer. Vem uma chuva de gente contra você. Por quê? Porque foram todos moldados sem esse ensino que oferece o juízo de valor. E aí eu pego isso que acontece lá na academia, lá na universidade, e trago para dentro da igreja. O que eu disse semana passada aqui, né? Se porventura eu começar a ensinar alguma heresia para você, junte as lenhas, acendam as fogueiras, chame o Carneiro ali, que ele é bom para distinguir herege, né? Se porventura eu, como seu pastor, estiver te trazendo conceito errado para você, fuja para as colinas, para de me ouvir. Por quê? Porque tanto o ensino lá da escola, quanto o ensino da universidade, né? Tudo aquilo que você aprende, ele tem que ter como premissa a possibilidade de que você faça o juízo de valor daquilo que você está aprendendo. E assim nós exercitamos a nossa criatividade. Assim nós procuramos e encontramos a sabedoria de forma concisa e correta. Se nós pegarmos, por exemplo, C.S. Lewis, né? C.S. Lewis ele propõe que justamente, né, os contos e as fábulas são aquilo que despertam o nosso interesse pelo conhecimento. E aí, por que eu peguei essa frase do C.S. Lewis? Porque o que nós estamos vendo aqui nesse livro é um conto, né? Nós denominamos como uma alegoria. E essa alegoria, ela faz o quê? Cutucar o nosso instinto, para que nós possamos correlacionar aquilo que nós estamos lendo com aquilo que de fato é real, com aquilo que de fato faz parte do nosso dia a dia. Tem um autor que eu descobri recentemente, né? Que é o Matthew Fry. Ele descreve 3 princípios fundamentais da nossa mente. Quais são esses 3 princípios? Na verdade, 3 níveis, né? O primeiro nível é o nível da consciência e da perceptividade, né? É a consciência a qual nós percebemos as coisas. O segundo nível é o nível da linguagem e da expressão, que é o nível de contexto social. E há um terceiro nível, que muitas vezes não se exercita, um nível que muitas vezes não se coloca em exercício, que é exatamente o nível da imaginação e da criatividade. E a forma básica que os nossos principais, né, as nossas principais referências dentro desse contexto nos ensinaram foi que através da literatura, por meio da literatura, nós conseguimos exercitar esse terceiro nível, que é o nível do imaginário, que é o nível da criatividade. Todo cristão precisa ser criativo. Todo cristão... Olha só que coisa mais maravilhosa que é o cristianismo. Se nós pegarmos, por exemplo, a Reforma Protestante, Martinho Lutero foi responsável por introduzir as canções dentro do contexto da liturgia da igreja, né? É o compositor, para mim, talvez da canção, particularmente, né, a canção mais bela que nós temos no protestantismo, Castelo Forte, né? A criatividade, o que Martinho Lutero fez? Trouxe a criatividade que é exercitada através da canção para dentro da igreja. E hoje nós temos muitos artistas, né, se assim que eu posso dizer, dentro da igreja, que usam essa estratégia, esse dom que foi dado por Deus, que é o dom da composição, que é o dom da criatividade, né? Peguem, por exemplo, as capelas, né, pintadas, por exemplo, por as pinturas de Michelangelo, né? Olha a criatividade. A criatividade, ela começa dentro da igreja. E nós, no contexto atual que nós estamos, não podemos nos limitar a um contexto
Eu não posso falar isso. Nós não podemos nos limitar a um contexto que não é criativo. Você entende? Né? Nós temos que exercitar a nossa criatividade, nós temos que colocar isso em prática. E aí, a leitura, né, de um livro como esse aqui, estimula-nos a pensar e a trazer aquilo que o autor está falando aqui para a realidade. E assim como eu comecei com Aristóteles, eu vou terminar, porque Aristóteles vai ser a minha ponte para Tomás de Aquino, e aí eu vou chegar em Tolkien, né, daqui umas 2 semanas. Para Aristóteles, né, nós vivemos baseado no conceito da imaginação, porque a imaginação ela é a mediadora das faculdades entre os sentidos e os pensamentos. Então, a imaginação ela precisa acontecer dentro da igreja. Todo pregador ele precisa ser um artista. Não se prega apenas escolhendo um versículo qualquer e indo lá para frente da igreja e falando, estou sentindo, né? Vai acontecer algo, eis que te digo. Não. Toda pregação ela precisa ter imaginação. A gente aprende, né? Oi? Sim, né? A gente aprende dentro da exegese bíblica, né? A exegese ela anda lado a lado com a hermenêutica. E a sua hermenêutica ela precisa de ter criatividade, né? Criatividade para quê? Para que você possa se fazer entendido, né? Porque de fato, às vezes existem alguns conceitos, né, que quando você vai expor é maçante, né? E aí cabe ao pregador, logicamente, o entendimento e que anda lado a lado com a unção de Deus, né, que vai trazer a revelação para que ele possa fazer ali da oratória dele uma arte, né, que leve e que conduza as pessoas para Deus. Dessa forma, tendo isso em mente, né, tendo o que foi nos dito e ensinado, né, pelos grandes pensadores, pela filosofia, nós podemos então adentrar, né, no desfiladeiro da dificuldade, né, que é o capítulo 7, o qual o cristão vai entrar e enfrentar. Nesse capítulo 7, nós vamos ver alguns encontros do cristão. Você lembra disso, né? Ele encontra primeiramente com 3 pessoas, né, que estão lá dormindo, né? Aí ele vai acordar essas 3 pessoas. Ele encontra o simplório, a indolência e a presunção, né? Nas versões mais antigas, a indolência é preguiça mesmo, né? E o que acontece é muito interessante, né? Porque ele vai lá, ele vê os 3 dormindo, ele fala, poxa, eu preciso despertá-los, né? Eu preciso despertá-los com aquilo que eu sei, com aquilo que eu conheço. Ele vai e instiga eles, eles acordam, né? E ele falou, ô preguiça, ô simplório, presunção, vocês não podem ficar aí dormindo desse jeito, né? Vocês precisam agir, vocês precisam fazer alguma coisa. Entretanto, né? Cada um dá uma justificativa para ele. E é interessante que quando você vai ler a justificativa ela é exatamente correlacionada ao nome, né? O preguiçoso dá uma justificativa, o presunçoso na presunção dele, né? John Bunyan é muito inteligente nesse contexto. O que eu encontro aqui? Existem justificativas demais para deixar de seguir ao Senhor. Principalmente no contexto em que nós vivemos, né? Você já viu tanto de justificativa que as pessoas dão para recusar o seu convite para ir na igreja? Né? Quem aqui convidou alguém para vir hoje? Né? Te deu uma justificativa, né? Mas aquela justificativa, mas, né? Aí você conhece a pessoa. Todas as vezes que você convida alguém, né? E ao convidar alguém, ela te dá uma justificativa, presta atenção na justificativa dela. Porque a justificativa que ela vai te dar vai exemplificar exatamente quem ela é, assim como as justificativas que eles deram para o cristão. E na presunção, na preguiça e na simploriedade deles, eles ficaram e o cristão segue seu caminho. Lá na frente, o cristão ele vai encontrar outros 2, né? Ele encontra o formalista e a hipocrisia, né? E eles encontram eles pulando o muro para pegar o caminho, né? E aí ele encontra com eles e tal, e eles falam, de onde você veio? Eles, nós viemos da terra da vanglória, né? Olha o lugar de onde eles veem. Já conheceu aquele tipo de pessoa que gosta de se vangloriar? Tudo ele, né? Você fala um negócio para ele, né? E tal, não sei o que, eu comprei essa camisa aqui, lá na 44, ó, que legal, né? Que camisa bonita. Ih, não, comprei 3 dessa no AliExpress, né? Aí você fala, não, mas a minha nem é tão boa assim. Não, as minhas já rasgou, só para ele estar na sua frente, entendeu? Só para ele ganhar de você, né? Na astúcia ali da vanglória dele.
E o que eu acho interessante é que no caminho o cristão começa a estabelecer um diálogo com eles, né? E a primeira coisa que o cristão vai perguntar, vai questionar para eles, é isso, né? Vocês não entraram pela porta estreita, vocês pularam o caminho, né? Por que vocês pularam o caminho? Aí vem a resposta deles, que é fenomenal, né? Não importa o jeito que nós chegamos aqui, o importante é que nós estamos aqui. Quem já ouviu isso nos dias? Parece que John Bunyan estava escrevendo isso ontem, né? Já viu as pregações, né? Às vezes que nós temos hoje? Não importa se você está numa vida de pecado. O importante é o amor de Deus. Você ama a Deus? Então continua do jeito que você está, porque Deus ama o pecador. Que ele acendam as fogueiras, carneiro, né? É a forma sutil e simplória, né, de deturpar aquilo que é a lei, aquilo que é a verdade, né? Mas a igreja está aberta a todos. Sim, a igreja está aberta a todos, mas todos que estão lá têm que ser transformados, não podem continuar lá como estão, né? E aí eles pulam, né? Pega ali o caminho meio andando, não passam pela porta estreita e acham que estão no direito e o diálogo é longo, né? Entre eles e o cristão. Até que o cristão dá um ultimato neles, né? Através da palavra de Deus, olha, pela palavra de Deus vocês não vão ser salvos. Voltem e entrem pela porta estreita. E é exatamente isso que acontecerá no nosso meio. Existem muitos hoje, né, que estão nos falsos conceitos aí de cristianismo, né, de graça, hiper, super, mega power graça e não sei o que, né? Semana passada nós falamos da importância do Antigo Testamento. Nós não vivemos só de Novo Testamento, mas existe muita gente deturpando isso e é muita gente que, como cristão, falou para os dois, não vai ser salvo. Continuando, né? O cristão ele encontra dois caminhos, que é o caminho do perigo e da destruição, e aí ele toma o cuidado de se desviar desses dois caminhos. Mais na frente ele encontra o hesitante e a desconfiança. E aí quando ele olha para o hesitante e a desconfiança, os dois estão vindo correndo na direção contrária, né? E tal, quando vocês estão indo no rumo contrário, é para lá. Aí eles falam, não, esse caminho aqui, quanto mais você anda, mais difícil fica. Você não vai imaginar o que nós encontramos na frente. O que vocês encontraram? 2 leões. Aí ele fica assustado, né? E aí ele entra dentro, ele se coloca, né, dentro de uma grande pergunta, né? Uma grande questão, um grande questionamento. E agora, né? Se o caminho vai ficando cada vez mais difícil, o que eu vou fazer? Se eu voltar para a cidade da destruição, eu vou morrer. E se eu continuar avançando, eu tenho o risco de morrer. Qual que é o pior? Correr o risco ou morrer de fato? E aí ele resolve correr o risco. E ele continua, então, caminhando naquele sentido, né? E aí acontece algo, né? Do meio do caminho ele se sente cansado e ele deita para tirar um cochilo. Detalhe, todos nós, na nossa caminhada cristã, nós vamos nos sentir cansados. E eu vou tentar te explicar o que John Bunyan quis mostrar aqui, certo? Porque você fala assim, poxa, né, na minha vida, na minha carreira cristã, eu não posso nem descansar um pouquinho, não posso nem parar um pouco para descansar. Todos nós cansamos, certo? E quando você está cansado, o que você tem que fazer? Descansar. Lembra da última mensagem que eu preguei aqui, né? Quando você está cansado, a opção é descansar, não desistir, certo? Todos nós cansamos. E aí o que acontece? O que eu acho fantástico aqui? John Bunyan deixa muito claro, ele para dormir e tira um cochilo. E aí de repente ele levanta, né, meio desesperado, e ele deixa cair das mãos o presente que ele tinha ganho lá atrás, né? Lembra que ele tinha ganho o manto, o perdão e o rolo que era das escrituras? Ele deixa o rolo cair e ele vai embora. E quando ele chega lá na frente, ele se lembra que ele coloca a mão no peito para procurar o rolo, que todas as vezes, né, de dificuldade, ele tirava e dava uma lida, e aí de repente, nossa, ficou lá onde eu estava dormindo. E aí John Bunyan vai tratar esse conceito. Qual que é o conceito? Ele descansou na hora errada. Aí é que está a chave. Não era noite, porque fala que ele volta e começa a entardecer, e ele fica preocupado de que vai escurecer. Existe hora para você descansar. Não é toda hora que você vai. E aí, se você pegar as versões mais antigas, é citado lá o versículo de Provérbios. Vai ter com a formiga preguiçosa, né? Porque muitas vezes dá para você dar mais um passo, dá para você caminhar mais um pouco. E aí você desiste, você quer descansar.
Tudo bem, todos nós cansamos, mas vai ter um momento para você descansar, tem a noite para você dormir. E aí isso atrapalha a jornada dele, porque ele tem que voltar, aí ele volta desesperado, encontra o rolo e continua o percurso. E aí quando ele continua o percurso, já estava à noite, ele encontra com quem? Com os 2 leões que estão lá, bem na porta do palácio do Belo, né? E aí ele fica, e agora, né? E aí tem o porteiro, que é o vigilante, que está lá olhando ele chegar. E os 2 leões estão lá na porta. E aí ele pensa, e agora? Mas aí John Bunyan é espetacular nesse contexto, né? Porque os leões estarão nos nossos caminhos? Sim. Nós teremos muitos leões no nosso caminho? Sim. Mas assim como a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão. Primeira coisa, o diabo ele não está ao nosso redor, porque ao redor de todo cristão está o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele está ao seu derredor, então ele não está do seu lado. E segundo, ele ruge, não é igual a um leão, é como um leão. Ele finge ser um leão, porque leão de verdade só existe um, o leão da tribo de Judá. E aí o que John Bunyan fala é que como estava escuro, o cristão não conseguia ver o quê? Que os leões estavam amarrados na corrente. E aí o vigilante que está lá, olha para ele, pergunta, quem é você? Ele fala, sou eu. Eu falo assim, pode vir, os leões estão amarrados. Isso é para testar a fé de todo aquele que chega aqui no castelo. Isso é fenomenal. Durante o nosso caminho, durante a nossa jornada, a nossa fé vai ser testada. Nós passaremos por cansaço. Nós encontraremos com pessoas que vão desestimular a nossa fé. Você vai encontrar com pessoas que vão tentar tirar o sonho do teu coração. Você vai encontrar pessoas que vai falar que vir na igreja é coisa de quem é quadrado, né? É coisa de quem não tem visão, né? Vai falar que... Sabe o que eu acho mais impressionante? O que eu acho mais impressionante, sabe? O cara vira para mim e fala assim, mas você acredita na literalidade do Gênesis? Eu falo, sim, acredito. Mas o Gênesis é uma poesia. Toda poesia naquela época e naquele contexto era usada para descrever uma realidade. Vai estudar um pouco mais de hebraico, né? Antes de vir bater aqui, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Aí eu pergunto para ele assim, você gosta dos filmes da Marvel? Aí o olhinho até brilha, até chora. Nossa, vai sair o novo filme do Capitão América. E é a Bíblia que é conto que é historinha. O cara tem... vou falar mais não. Assistiu todas as trilogias, tem 200 trilogias, ele assistiu todas, né? Mas é a Bíblia que é conto. É a Bíblia que não pode ser levada na literalidade. Poupe-me. Deixa de ser presunçoso, deixa de vir da terra da vanglória e vai agir como um cristão de verdade, vai caminhar o caminho que é estreito, deixa de querer ficar pulando o muro, vai agir como um cristão genuíno, vai andar no caminho que é estreito. E assim, o capítulo de número 7 termina com essa... Na verdade, o capítulo de número 7 vai terminando e vai chegando no capítulo 8 com a entrada dele no palácio, né? O capítulo 8 tem como título o cristão e a chegada ao Palácio Belo, né? Quando ele chega ali naquele palácio, ele tem um encontro, né? O primeiro encontro é com o vigilante, que está ali na porta do palácio, e o vigilante conversa com ele, né? E leva ele para dentro do palácio. E aí lá no palácio, que é o Palácio Belo, ele vai encontrar algumas pessoas. E agora aqui ele começa a encontrar crente de verdade, porque até então ele só encontrou o quê? Mentira, né? Encontrou o presunçoso, encontrou aquele outro. Aí quando ele chega lá dentro do palácio... Oi? Perdão, né? Tirando o evangelista, né? Que foi extremamente importante, né? Ele chega lá no palácio e aí agora ele encontra pessoas que, assim como o evangelista, vão influenciar a vida dele. Quem são essas pessoas que ele encontra lá dentro do palácio? Primeiro, né? O vigilante manda chamar uma moça. Quem que é a moça que vem recepcionar ele? A discrição, né? Moças, meninas, toda garota cristã tem que ter como princípio a discrição. Essa balela de que menina tem que andar baseado nas teorias feministas e que ela tem que se aparecer, que ela tem que se colocar na frente do homem, que ela tem que vestir isso e que diante da sociedade ela tem que levantar a voz e levantar a voz. A Bíblia nos ensina que todas as grandes mulheres e as mais importantes de todas as mulheres, que é maior beleza e maior importância na história da humanidade do que Maria,
Que coisa linda que é Maria, mãe de Jesus. Olha a descrição de Maria durante toda a história do Evangelho. Pega Ruth, por exemplo, olha a descrição de Ruth, né? Pega Débora, mesmo sendo uma juíza, olha a descrição, né? A forma como essas mulheres, totalmente diferente daquilo que a sociedade atual quer te enganar, te iludir. Uma verdadeira moça cristã se comporta com discrição. E aí diz que a discrição vem, né, o convida para que ele pudesse se adentrar ali, né, dentro do palácio. E quando ele entra, ele vai conhecer algumas outras pessoas, né? Além da discrição, ele também conhece a prudência. Todo cristão precisa ser prudente em suas decisões, principalmente na idade que nós estamos, onde nós queremos tudo, onde nós somos ansiosos, queremos, né, decidir e ter as coisas e receber as coisas. Seja prudente em seu caminho. Todo cristão precisa ter um encontro com a prudência. Pensar duas vezes antes de falar algo, né? Pensar duas vezes antes de agir, né? Antes de tomar uma decisão, né? Tenha prudência. Não saia do grupo, não, sem falar com ninguém, não, né? Hoje, a maior rebeldia hoje é sair dos grupos, né? Sou rebelde, sairei do grupo da família, né? Sim ou não? Seja prudente, sai não, você vai voltar depois, tá bom? A terceira pessoa, né, que encontra lá dentro desse palácio, a piedade. Todo cristão precisa ser piedoso. Não existe cristão que se diz cristão sem o exercício da piedade. Você precisa ajudar alguém. Coloque um objetivo na sua vida de ajudar uma pessoa por mês, ajudar uma pessoa por semana, estar perto de alguém, sabe? Coloque um objetivo na sua vida de visitar o doente, de ir num asilo, de ir num... Olha, eu tenho um objetivo de ir, e é muito pouco, é uma vez por semestre, lá na casa juvenil da igreja. Não tem coisa melhor nesse mundo do que brincar com aqueles meninos lá, do que levar um pote de sorvete e deixar ele, sabe? Não tem coisa melhor do que conversar com aquelas crianças, sabe? Não tem dia melhor, não tem lugar, tirando a igreja, né, que eu saio mais revigorado do que ir lá e conversar com aqueles meninos. É menino sem pai, é menino que apanhou, é menino que foi tudo. Então ali com o olhinho brilhando para você, exerça a piedade. Tem muita gente precisando de você como cristão genuíno. E por último, a caridade. Por quê? Porque não existe piedade sem caridade. Não existe... Nossa, coitadinho dele, olha lá o tamanho da cabeça dele, tadinho. Tadinho, né? Mas dá um chapéu pra ele, uai. Né? Aí, ó, né? Não adianta ser piedoso sem ser caridoso, né? E ali o cristão encontra com aquelas pessoas, e aí vem algo maravilhoso para terminarmos, né? Sabe o que é maravilhoso? O cristão, ele é convidado para a ceia, né? E antes de servir o jantar, ele vai conversar com cada um daqueles. Ele conversa com a discrição, ele conversa com a piedade, e ali naquela conversa ele vai relembrando, porque nesse ponto do livro aqui, o livro é assim, né? Quem de vez em quando você está lendo um livro e fala, não, tem, principalmente quem aqui gosta de ler 3 a 4 livros simultaneamente? Eu tenho essa... não é um ponto positivo, sabe? Porque assim, de vez em quando, aí tem um que você vai acelerando e aí de repente você dá uma parada e você volta no outro e você já deu aquela esquecida, né? Aí você tem que voltar. John Bunyan faz exatamente isso na conversa, pra você não precisar voltar lá atrás. Ele começa a conversar com a piedade e ele começa a contar aquilo que ele passou. Ele vai falando. E elas sentam para ouvir ali o cristão. A gente aprende algo com isso aqui. Nós precisamos ouvir quem está do nosso lado. Tem gente que precisa se abrir com você. E olha, todas as vezes que você faz o exercício de ouvir alguém, Deus é impressionante. É impressionante. Esses dias eu estive numa situação assim, sabe, que eu sabia o que era o contexto que estava se passando. Eu falei, eu não vou dar conta de aconselhar. E aí, quero sentar com você para aconselhar. Eu falei, nossa, tá bom, né? Aí sentei e falei, eu vou ouvir.
E eu estava ouvindo e falando assim, Deus, eu nunca passei por uma situação dessa. O que eu vou falar para essas pessoas? E tal, eu estou ouvindo. Aí, de repente, terminou de falar, eu abro a boca e eu não sei o que eu falei. Que eles começaram a chorar. Eu falei, nossa, é exatamente isso. Foi de mim? Jamais. Foi de Deus que nos capacita quando nós aprendemos a ouvir. E aí, para terminar, né? Já terminou o nosso tempo aqui de luz acesa, né? Nesse finalzinho, antes dele ir embora, os anfitriões, né, pegam ele e falam, não, antes de você continuar a sua viagem, deixa a gente te mostrar algumas coisas aqui, né? Deixa a gente te mostrar o resto do palácio. Ele, não, então tá bom. Aí eles levam ele num lugar. E quando chega lá no lugar, eles começam a mostrar, olha, aqui estão aqueles que fizeram parte da linhagem do Senhor de Dias, que é o dono do palácio. E aí quem era parte da linhagem, né? Aí começa a mostrar os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Olha, esse aqui foi Abraão. E aí o cristão está lá assistindo tudo. Aí ele, tá, agora eu vou embora. Não, peraí, né? Isso baseado lá em Hebreus capítulo 11. Não, peraí. Antes de você ir embora, vamos conhecer mais um lugar aqui do palácio. Aí eles pegam e levam ele no outro lugar, baseado em Efésios 6. Esses aqui são as armas, as ferramentas, né? As armas poderosas, né? Que homens e mulheres usaram para vencer as suas batalhas. Aqui está a couraça da justiça, o capacete da salvação, e isso, aquilo, outro. E o cristão fica bem empolgado e ao mesmo tempo surpreso com tudo aquilo que ele está vendo. E ali, John Bunyan faz questão de, ao mesmo tempo que ele mostra os heróis da fé, que está no Novo Testamento, abordando o Antigo Testamento, ele faz toda uma passagem nesse finalzinho pelo Antigo Testamento. E aí, para terminar, aqueles anfitriões falam assim, agora você vai mesmo? Não, então espera aí, porque antes de você sair, nós precisamos te capacitar. E aí eles vestem ele com roupas, né, de batalha, o capacete da justiça, a couraça da salvação, o escudo da fé. E fala, agora você está pronto para poder continuar. E aí eu não sei se você ficou empolgado ou não, parece que a história vai começar a ficar boa. Porque se ele está armado agora para ir para algum lugar, algo novo vai acontecer. E o que vai acontecer, nós continuaremos no nosso próximo episódio, tá certo? Vamos nos colocar de pé, vamos orar? Senhor, nós te louvamos por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado porque a Tua palavra tem se revelado a nós através dessa literatura. Nós te louvamos por isso, Pai. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos com pessoas que nos auxiliam, que nos empolgam, ó Deus, que nos fortalecem, que a nossa amizade nesse sentido possa crescer e que como cristãos, ó Deus, nós possamos trilhar esse caminho que é estreito, por essa porta estreita que nós entramos, porque nós sabemos onde queremos chegar e que o Senhor nos conduza, Pai, que nesse ano de 2023 a palavra do Senhor seja o nosso molde, que através dela nós possamos alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos, Pai, e que essa Tua graça seja derramada cada vez mais sobre os nossos corações. Nós oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém e amém.